Bom, agora a gente chegou na parte finalmente onde todo mundo gosta, que é a parte que a gente vai definir algumas prioridades aqui, claro, dentro de um pen teste, para a gente finalmente conseguir atacar um alvo, tá? Eu tenho um laboratório de estudo aqui dentro do meu computador, aqui na minha casa, e que eu vou disponibilizar ele para vocês também. É uma máquina Windows XP em que a gente vai fazer o ataque final. Só que antes disso tudo, eu quero passar para vocês 4 pontos que eu sempre coloco em ordem antes de fazer um pen teste. Por que eu estou falando isso? Esses 4 pontos são muito importantes para a gente não ficar perdido na hora que a gente for fazer um pen teste, tá? Digamos que a gente chega numa empresa e o cara chega assim, eu quero que você teste aquele servidor ali, ele está com vulnerabilidade e tal. Isso não vai acontecer, tá? Então a gente tem que ter todos esses processos bem definidos antes de começar a fazer alguma coisa para depois chegar e trazer para ele ali o relatório, olha, tá bonitinho aqui, esse daqui é o teu pentest, estava vulnerável nisso, consegui atacar isso, beleza? Um dos primeiros itens aqui da nossa lista, que eu deixei anotado aí para vocês, é definir o escopo. Então pega o caderno aí e já vamos anotar aqui comigo. Por que definir escopo, tá? Definir escopo eu chamo de ver o que tem de apêndices naquela tarefa ali que tu tem que fazer. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma empresa, sentado num banco, e eu tenho que fazer um teste do meu celular ali, tá? Já que a gente está fazendo hack em Android aqui, então eu tenho que fazer um teste do meu celular. O que eu tenho que testar? Eu tenho que testar os bancos de dados da empresa que estão para fora, então por que eu estou lá dentro? Eu tenho que testar as máquinas que os funcionários usam para poder acessar os sistemas, tá? Eu tenho que testar a rede Wi-Fi. Então a gente tem que definir um escopo quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho que é o pentest, tá? Então vamos lá, eu estou aqui, o cliente quer que eu faça pentest nas máquinas que os colaboradores usam para poder acessar determinado sistema. Então eu já sei que o escopo está limitado às máquinas que eles vão acessar, as máquinas terminais que eles utilizam para acessar aquele sistema. Então tá, eu não preciso verificar o Wi-Fi, eu não preciso verificar servidor de e-mail, eu não preciso verificar nada, só preciso verificar as máquinas que eles pediram. Então por isso que é importante a gente definir um escopo, para a gente não ficar também correndo atrás do rabo, tendo muita coisa para fazer e não conseguindo entregar nada. Então a gente coloca aqui, beleza, vou testar as máquinas Windows, tá? E o que essas máquinas têm? Elas conectam na outra aplicação, beleza, eu vou botar essa aplicação aqui para mim. Que mais elas fazem? Elas conectam em alguma API, usam algum outro tipo de aplicativo. Por que a gente define esse escopo? Dentro de um pentest white box, você tem todas as informações, então se sinta livre para questionar quem está te contratando, tá? Eu já expliquei lá em cima o que é o white box. Então, você tem todas as informações, você pode pegar todas as informações. Então, às vezes você elimina um trabalho de scanning porque você conseguiu fazer uma coleta de informações muito boas lá no começo. Então você conseguiu trazer a versão do sistema operacional, conseguiu trazer tudo. E se você estiver bem acostumado, dependendo da versão do sistema operacional, tu já sabe uma vulnerabilidade já top para ela, que já sabe que vai rodar e tu vai ter que entregar um relatório falando para o cara atualizar todas as máquinas do ambiente, tá? Então por isso que é bom a gente definir um começo e um fim. Então definam o escopo do projeto de vocês. Vai fazer pentest em Windows? É pentest em Windows. Esquece o que tem lá. A menos que seja alguma coisa que o Windows conecta. Por exemplo, eu falei aqui que não precisa fazer pentest Wi-Fi, mas digamos que ele tem um roteadorzinho vagabundo lá, tá? Um TP-Link velho demais, e essa pessoa que está nesse terminal conecta nesse TP-Link. E esse TP-Link está com uma senha idiota, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você conseguiu acessar. Você pode tentar fazer um man in the middle para pegar alguma senha de acesso àquele sistema através do terminal, tá? E conseguir efetuar o ataque através daquele man in the middle que você fez ali, tá? Man in the middle, homem no meio. Então, um ataque onde a gente intercepta as conexões que vem de uma máquina para um destino, tá? Mas é isso que eu estou falando para vocês, porque dá para a gente fazer o pentest em outras coisas, mas tem que ser coisas vinculadas ao que você definiu o escopo, tá? Citando o exemplo aqui do Wi-Fi de novo, se a minha máquina terminal que o cliente está usando, que o funcionário está usando para poder acessar o sistema, está conectado via cabo, para que eu vou fazer uma NDMiddle num wireless, por exemplo, tá? Então é por isso que a gente tem que definir o escopo todo bonitinho, todo certinho, para a gente conseguir fazer um pentest mais rápido e um pentest mais assertivo, tá?
Segundo item que eu coloquei aqui é traçar estratégias, tá? Entra um pouquinho, invade um pouquinho a parte de definir o escopo, mas traçar estratégia, ó, vou até marcar aqui para vocês. Traçar estratégia é quando a gente coloca, olha, eu tenho as máquinas Windows, eu vou testar isso, vou testar aquilo outro. Porque eu sei que as máquinas Windows, eu fiz o escopo, conectam nesse lugar. Então eu vou testar esse lugar aqui para ver se eu acho alguma vulnerabilidade, tá? Defino estratégias, por exemplo, eu quero conseguir acesso à máquina do Windows, ou eu quero conseguir acesso ao sistema, tá? Então eu vou definir essas estratégias. Por quê? Porque existem várias formas de você entregar um relatório, tá? Você poderia chegar direto no sistema, entregar para o cara e falar assim, ó, teu sistema está aceitando senha fraca. Eu consegui fazer um brute force e descobrir senhas. Beleza? Seria um pen teste válido. Mas qual foi a estratégia que você traçou? Você traçou direto acessar aquele sistema ali e tentar denegrir aquele sistema, atacar aquele sistema? Ou você queria acessar o Windows, conseguir hackear a máquina de quem está fazendo aquele acesso ao sistema e depois conseguir fazer o acesso ao sistema? Então, por isso que a gente tem que definir as estratégias. Até porque, quando a gente fala de pentest, a gente fala de horas. Então, quando a gente fala de horas, a gente tem um limite para poder executar aquele pentest ali. Não adianta você ficar 40 horas procurando uma vulnerabilidade em cima de samba e entregar o pentest sem nada. É melhor tentar alguma coisa do que entregar sem nada. Então, por isso que a gente tem que definir estratégia. Olha, eu vou testar o Windows, tá? Só o Windows. Então não achou nada? Beleza. Não achou nada porque não tem nada. 40 horas para fazer pentest não achou nada. Mas agora, quando a gente tenta abraçar o mundo com as pernas, não define essas estratégias, depois de definir o escopo, a gente fica perdido. E por isso que a gente não consegue entregar os pentests que a gente está programado para entregar. Eu estou falando isso por experiência própria, por isso que eu trago aqui para vocês os 4 pontos que eu defini antes de começar a fazer um pentest, tá? Então, começa aqui, ó, beleza, definir escopo, traçar estratégia, scan e exploit. Eu coloco todos esses pontos, vejo tudo que eu preciso e faço a exploitagem no final e entrego o relatório, tá? Não é uma coisa que, tipo assim, eu preciso ficar anotando igual maluco, tudo que eu achei. Não é, às vezes fica aqui na minha cabeça, às vezes eu preciso anotar, mas são pontos importantes para a gente seguir, para a gente não ficar perdido. Repito, não ficar perdido dentro de um pentest, beleza? E o terceiro aqui que a gente vai falar é a parte de scanning. Por que o scanning é tão importante na vida de um hacker ético, ethical hacker? Cara, scanning é a parte primordial de um pentest. Se você não fizer um bom scanning, você não tem um bom exploit. Se você não tem um bom exploit, você não tem um relatório que você achou alguma vulnerabilidade. Por que isso? Eu sempre venho falando nas aulas anteriores que o scanning é o coração do pentest. Por quê? Porque ele vai te dar todas as informações que você precisa antes de chegar explorando, tá? Então, por exemplo, pensa na porta da sua casa, tá? Para você achar uma vulnerabilidade na porta da sua casa, você tem que primeiro descobrir, derrubar a porta, né? Você quer derrubar a porta, você primeiro precisa descobrir como derrubar essa porta. E como é que você vai descobrir como derrubar essa porta? Você vai analisar a porta, que é a mesma coisa que escanear, vai ver se tem algum ponto de fissura, vai ver se tem algum ponto fraco, vai ver se a porta já está aberta, não está destrancada, é só abrir. Às vezes é um pino solto, uma porta podre. Então a gente começa primeiro pensando nisso. Tu não vai chegar pensando, igual nesses filmes de comédia, que o cara chega, dá um pancadão assim na porta para derrubar a porta e a porta estava aberta. Não tinha ninguém trancando a porta, tá? Então é por isso que a gente precisa definir o escopo, depois definir a estratégia e fazer o escaneamento, tá? Porque no escaneamento, depois de fazer tudo isso, eu defini o escopo, eu vou testar isso, isso e isso dentro dessa rede aqui, é isso que eu tenho que fazer. Tá, eu tenho que conseguir acesso ao sistema. Show? Definir estratégia. Como que eu vou conseguir acesso a esse sistema? Eu vou hackear o Windows e vou acessar aquele sistema lá. Show? Definiu estratégia. Escaneamento. Como você vai hackear o Windows? É por isso que a gente precisa desses 3 pontos, tá? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai chegar, como eu disse, igual naqueles filmes de comédia, que o cara chega empurrando a porta e a porta já estava aberta, você não tem milhares de coisas para poder testar. Você vai ficar testando exploit de uma a uma vulnerabilidade. Tem milhões de vulnerabilidades existentes para Windows. E se você for testar isso uma a uma, você vai demorar um século para conseguir entregar um pentest.
E de novo, vai sair fora das 40 horas que a gente colocou aqui como limite fictício do nosso pentest, tá? Então, beleza, eu faço a parte de escaneamento, eu vejo que esse servidor Windows tem uma porta 445, essa versão do Samba está desatualizada, eu vou na internet, procuro exploit, achei um exploit, e aí? E agora? O que eu faço? E agora a gente entra no quarto ponto, que é a parte de rodar o exploit. Depois da gente ter definido nosso escopo, colocado o que a gente vai atacar, o nosso resultado final é esse aqui. Como a gente vai atacar e depois descobrir o que pode ajudar a gente a atacar naquilo ali, que é a parte de escaneamento, a gente finalmente ataca. Então, depois da gente descobrir a vulnerabilidade naquele sistema através do escaneamento, a gente vai e ataca ele. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é a porta 445 do Windows, que é uma porta muito visada, que pode ser que esteja vulnerável, e eu vou tentar rodar um exploit naquela máquina ali e vou conseguir pegar o shell daquela máquina, tá? Então, é essa parte que é interessante pra gente, porque um trabalho complementa o outro. Se eu pular uma dessas 4 partes aqui, eu vou ficar perdida, principalmente a parte de escaneamento, tá? Se tu não rodar um bom escaneamento, tu não vai conseguir rodar um bom exploit, beleza? Para a gente rodar um bom exploit, a gente vai pegar nosso Termanx aqui e vamos tentar atacar o nosso laboratório. Só que antes, eu vou fazer junto com vocês, passo a passo, o que a gente vai definir de estratégia aqui, o que a gente vai definir de escopo, de escaneamento e no final usar o exploit certo para aquela máquina para a gente conseguir atacar ela, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o nosso escopo, tá? Deixa eu diminuir a letra, senão não vai aparecer. O que a gente vai definir aqui no nosso escopo? A gente sabe que a gente tem uma rede aqui, 192.168.0, ó, rede, vamos lá, vamos digitar aqui, rede 192.168.0.1/254. Qual é a minha ideia nessa rede aqui? Eu quero que você comprometa alguma das máquinas que estão lá. Então tá, comprometer uma máquina, tá? Seja para provar para quem quer ser open test, que precisa de atualização no ambiente e tudo mais. Show? Traçar estratégia. Para me comprometer a máquina, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que verificar as versões do SO ou eu vou ficar tentando brute force, tá? Então, a gente vai verificar as versões do SO. Verificar versões do SO. E depois, a gente vai verificar versões vulneráveis, tá? Ótimo. Na parte do scanning, o que a gente vai fazer? A gente pode rodar um nmap, né? Menos SV para trazer as versões das aplicações que estão rodando naquele dispositivo ali, beleza? Show! E exploit a gente vai descobrir o que a gente tem que usar. Ótimo, deixa eu trocar a tela aqui. Vou pegar o Termux. Bom, beleza, o nosso escopo está traçado, a gente tem que comprometer uma máquina dentro da rede 192.168.0.1/254. /254 não, perdão, /24, que ela vai até 254, né? Então vamos lá. A gente tem que comprometer uma máquina. Como é que a gente vai fazer isso? Verificando versões de SO vulnerável ou versões de sistema vulnerável, tá? E aí a gente parte para a parte do scanning. Bom, a gente pode fazer isso utilizando o Nmap a nosso favor, não é mesmo? Então, em vez da gente rodar um Nmap na rede inteira para descobrir quais hosts estão com vulnerabilidade, quais são as versões, primeiro a gente roda para saber o que está up nessa rede e depois a gente testa um por um, ou a gente pode fazer uma lista de máquinas e testar só aquelas máquinas ali, tá? E você aprendeu isso na aula sobre Nmap, foi uma aula bem grande e a gente vai trazer isso daí para vocês agora, para vocês aprenderem como é que a gente começa um pentest, tá? Na parte de verificação de um pentest. A gente mostrou as ferramentas isoladas e agora a gente vai fazer aqui na mão, beleza? E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos dar um clear aqui. Opa. Clear. Meio de aspas. Vamos lá. Nmap. Para quem aprendeu e quem prestou atenção na aula, menos SN para mostrar os hosts que estão ativos. Então a gente vai fazer o quê? 192.168.0.1 barra o quê? Barra 24, que é a minha rede aqui.
Show, ele me mostrou aqui os hosts que estão up, tá? 1, 107, 130 e 156. A gente poderia dar um menos IL aqui e colocar a lista de máquinas, só que eu não quero. Eu sei que, ó, 192, deixa eu passar aqui para vocês o mouse. 19268 é meu roteador, tá? 130 é meu computador. Então, só sobrou 107 e 156, tá? Claro que dentro de um pentest vocês provavelmente não vão saber quais são os IPs que estão na rede, então vocês vão ter que rodar aquele IL, botar isso numa lista de máquinas e verificar uma por uma, mas vamos dar uma olhada nessa 156 aqui, tá? Então vamos fazer um nmap, não, 192.168.0.156. Vamos esperar ele rodar aí pra gente. Ó, o que eu disse pra vocês? Era 156 porque ela tem uma porta de 445 aberta. E eu sei que o meu host ele tem um problema de 445. Tem uma vulnerabilidade em cima da 445, tá? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos voltar lá pro nosso Notepad. Eu já troco a tela aí para vocês. Vamos trocar aqui, ó. Tela 3. O que a gente pode aprender disso daqui? Vamos lá. Já varremos a rede 192.168.0.1/24. Já comprometemos uma máquina? Não, mas a gente descobriu uma máquina que a gente precisa comprometer. Agora a gente tem que traçar a estratégia. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar a versão do sistema operacional, tá? Eu coloquei isso daqui para vocês para quando vocês forem fazer no computador, no Kali Linux, ou para você que tiver root no seu telefone, tá? Se você tentar o "-O" maiúsculo, você não vai conseguir fazer sem root no seu Android. Então, beleza, pode verificar a versão do sistema operacional. Como eu não tenho root, eu já sei que é sistema operacional Windows XP, tá? E verificar as versões vulneráveis. O que a gente vai fazer com isso daí? Esse aqui roda. Então a gente pode rodar o mesmo nmap, a gente vai dar o menos S minúsculo, V maiúsculo, menos ou 10, tá? Que significa show version. Então ele vai trazer pra gente as versões de tudo que está rodando nesse host final 156 aí. Olha só. Microsoft Windows XP DS, tá? Eu não precisei rodar o menos O maiúsculo para descobrir que era o Windows XP. Ele já trouxe para mim, beleza? Mas eu precisaria de root se eu quisesse rodar especificamente o parâmetro menos O maiúsculo. Show? Beleza, eu sei que é o Windows XP. Não sei se vocês sabem, o Windows XP tem muita vulnerabilidade, até porque é uma versão que foi descontinuada, então continua surgindo vulnerabilidades para ela e continuam descobrindo, né, vulnerabilidades Zero Day e às vezes não tem patch de correção. A Microsoft não lança, às vezes lança ou às vezes demora. E tem muita gente que tem Windows pirata, a grande maioria Windows pirata, e não atualiza o software, tá? Então, como a gente tem o Windows XP aqui, a gente pode jogar isso ao nosso favor, beleza? Ótimo. Já fizemos o scanning aqui, ó. A gente até avançou um pouquinho aqui na parte do scanning que a gente mostrou as versões vulneráveis, tá? Que significava esse "-SV" aqui. O que a gente pode fazer agora? Tem um macetinho aqui do nmap que a gente descobre as versões, quer dizer, descobre o que pode estar vulnerável naquela máquina. Então, se a gente rodar aquilo ali, a gente descobre o que é que está vulnerável, tá? Que é o nmap -- script vuln, tá? Espaço vuln. Esse cara aí vai ser responsável pra gente por entregar o que essa máquina pode estar vulnerável, beleza? Então vamos rodar ele aí. Mesma coisa, -- script. Deixa eu aumentar a tela para vocês. -- script espaço vuln, tá? Então esse script do nmap personalizado vai fazer com que, perdão, não mostrei para vocês, mas eu volto aqui. Vai fazer com que, ó, -- script vuln, tá? Ele mostra aqui pra gente e ele vai rodar um script próprio do nmap que serve para procurar as vulnerabilidades nas máquinas ou nos alvos que a gente está tentando atacar ali, beleza? Um script muito útil para quem está rodando. Show? Então ele já começou a varredura aí. Ele achou um provável Avaí DOS. Vamos esperar ele acabar de rodar aí.
Bom, ele trouxe algumas vulnerabilidades aqui pra gente, tá? Eu acho que uma das vulnerabilidades mais conhecidas do Windows é esse cara aqui, ó, Samba Vuln MS08067, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pesquisar na internet, tá? Então, depois que a gente fez o nosso scanning, vamos trocar a tela. Depois que a gente fez o nosso scanning, a gente parte para a parte que ainda é de escaneamento. Então, pesquisar sobre a vuln encontrada. E depois que eu pesquisar, eu descobri que é uma versão vulnerável da 445 do protocolo Samba, que eu consigo fazer um shell reverso naquela máquina ali, tá? Então, através do protocolo Samba, ele roda um exploit que vai me dar acesso naquela máquina, eu posso fazer o que eu quiser com ela, tá? Bom, agora a gente parte para a parte do exploit, né? Exploit nem precisa digitar muito aqui, que a gente vai verificar o que a gente tem aqui para poder rodar.
Às vezes a gente baixa um script personalizado, às vezes a gente roda o MSF Console e consegue executar o script naquela máquina ali, mas não tem muito o que trazer para vocês aqui. A parte de exploit é simplesmente exploitar, atacar e conseguir explorar aquela vulnerabilidade ali. Como é que a gente vai fazer isso nessa videoaula aqui? Vamos limpar primeiro o nosso terminal, tá? Quando a gente instalou, tá, o Metasploit, ele instalou nessa pastinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos trocar aqui. Metasploit Framework, tá? Então a gente vai acessar o Metasploit Framework. Quando a gente dá um ls aqui, list, tá? Né? Vocês aprenderam os comandos. E a gente tem o MSF Console, ou Console, tá? Então a gente vai dar um ponto contra a barra aqui, MSF Console. Dá um Enter aqui para ele subir o MSF Console aí pra gente. Esperar ele subir aí. Tá carregando o MSF Console, Metasploit Framework. Tirei o zoom um pouquinho. Esperar. Bom, apareceu aqui pra gente, tá? Comandos básicos do Metasploit. Vou anotar aqui para vocês não se perderem. Coisa que vocês sempre têm que ter na cabeça do Metasploit, tá? MSF Console, beleza? O que a gente tem que ter? Search, que é o cara que vai procurar o exploit pra gente. Então a gente vai digitar aqui search ms08-067, tá? E vai procurar se tem um exploit para ele. Show Options é quem vai mostrar pra gente o que tem de opções pra gente preencher naquele exploit ali. Se tem um IP de shell reverso, de porta, tá? Set vai ser quem vai setar pra gente as opções, as variáveis que a gente tem dentro daquele exploit. Então, como eu disse pra vocês, um IP de localhost, o IP do teu Kali aqui, do teu celular, para conseguir fazer o acesso reverso. Vai ser set lhost, tá? E por último, dois comandinhos aqui que a gente utiliza para rodar o exploit. Ou exploit, tá? Ou run. Qual a diferença dos dois? Nenhuma. O pessoal utiliza qualquer uma das duas e qualquer uma das duas vai fazer a mesma coisa. O pessoal costuma utilizar exploit para exploit e run para quando algum módulo auxiliar do Metasploit, tá? Isso é por puro capricho, não vai fazer diferença